Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre higiene dos alimentos. Então, dando sequência aí aos assuntos que nós já tratamos em aulas presenciais e também aqui pela plataforma Teams, nós vamos continuar falando sobre os itens de higiene, abordando alguns dos aspectos aí relacionados hoje, principalmente à higienização dos alimentos. Então, para iniciarmos a nossa aula, eu trouxe aqui então os tópicos que serão abordados no decorrer dela. Então, o primeiro tópico, ele vai falar um pouquinho da importância da higiene dos alimentos. Então, quais os alimentos que devem ser higienizados, o porquê realizar esse procedimento de higienização, tudo isso baseado no que a legislação nos diz. Então, nós já também observamos em aulas anteriores a diferença entre portarias, legislações, e sabemos aí que devemos seguir a portaria 2619, que é a portaria vigente para o município de São Paulo. Então, é a portaria que nós vamos utilizar e dentro dela nós temos aí todas as orientações para a realização correta dos procedimentos de higiene. No terceiro tópico, nós vamos falar aí um pouquinho dos tipos de produtos que podem e que devem ser utilizados para que esses procedimentos de higiene sejam corretos, o passo a passo desse procedimento, então qual é a forma correta de realizar esse procedimento de higienização, então quais são as etapas que devem ser feitas e como elas devem ser feitas, e aí nós vamos finalizar então com as nossas considerações finais, fazendo aí um fechamento então de tudo que foi falado no decorrer da nossa aula. Falando aí então, né, da importância da higienização dos alimentos, da forma de manipulação correta desses alimentos, o que que nós precisamos considerar? Que esses alimentos, quando são feitos, produzidos, aí manipulados de uma forma incorreta, de alguma maneira que ofereça riscos, né, a uma produção segura, esses alimentos, ao invés de trazer saúde, ao invés de fornecer benefícios para o indivíduo que os consome, eles podem fazer o sentido oposto, eles podem acabar ocasionando algumas doenças. Então, nosso objetivo principal, isso nós já abordamos bastante dentro da sala de aula, sempre que a gente fornece alimentos, que a gente tem um processo de manipulação, de fabricação ou de produção de alimentos, o objetivo principal sempre é o de fornecer saúde. Isso através dos nutrientes que a gente tem nesses alimentos, que são necessários ao desenvolvimento do organismo humano. Sem as boas práticas de fabricação, sem medidas corretas adotadas durante esse processo de manipulação, o que pode acontecer? Esses alimentos podem ser contaminados, né, durante esse processo, e aí quando fornecidos ao indivíduo, ao invés de fazer esse processo de fornecer saúde, eles vão acabar fornecendo aí, né, gerando, causando alguma doença ou alguma característica que não é desejável quando a gente pensa na produção de alimentos. Então, quando se fala de higiene de alimentos, é algo extremamente importante a se considerar quando a gente pensa em nível de segurança alimentar. Formas que nós já também conseguimos estudar e observar. Então, primeiro, essa falta de manipulação correta, essa falta de cuidado, essa falta de treinamento, de conhecimento, pode levar a um alimento contaminado. Então, nós já também estudamos que os alimentos podem ser contaminados de maneira física, biológica, química. E quando nós pensamos em higiene dos alimentos, o nosso intuito principal é o de combater a contaminação biológica, que é aquela causada por micro-organismos, por vírus, bactérias, e as contaminações físicas, que são aquelas causadas por algum tipo de presença de objeto, de corpo estranho no alimento. Além disso, né, essa falta de cuidado vai levar aí às doenças que nós já falamos no slide anterior. Que doenças são essas? São as doenças que nós conhecemos como doenças de origem alimentar, que são aquelas que são transmitidas pelo consumo de um alimento contaminado. E além disso, essa falta de cuidado, essa falta de manipulação correta, essa falta de segurança alimentar pode aí levar a um aumento no desperdício, uma vez que o alimento acaba sendo estragado, deteriorado por não ter sido manipulado corretamente. Então fica muito claro a importância de higienizar corretamente os alimentos, principalmente quando a gente está produzindo em grandes quantidades, quando a gente está pensando aí na saúde, né, na questão de quantas pessoas vão consumir os alimentos que nós produzimos e o quanto é importante que mesmo dentro de casa, mesmo para a produção da nossa família, esses alimentos levem saúde e não doenças. E aí, seguindo então, como eu já havia demonstrado lá nos tópicos anteriores, nós vamos seguir a portaria 2619, ela é a legislação que vai aqui nos basear, pensando, né, considerando
que nós estamos dentro do município de São Paulo, é a portaria na qual nós vamos aí retirar tudo aquilo que nós precisamos para o desenvolvimento do nosso trabalho enquanto técnicos em nutrição. Então, o que a portaria ela nos diz em relação à higienização dos alimentos? Então, no item 7, item 7.9, a portaria vai abordar, primeiro, como que deve ser o processo de higienização de frutas, verduras, legumes e demais vegetais, que aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente quais são os itens que devem ser higienizados. Então, ela vai falar cada uma dessas partes. Eu não vou abordar muito isso agora, porque um pouquinho mais para frente a gente vai ter um passo a passo um pouco mais dinâmico aí de como deve ser feito. Mas, obviamente, que ele foi retirado, então, dessa portaria. Então, ela fala que o primeiro passo é a seleção e a retirada daquelas partes deterioradas, partes que não serão consumidas. O ponto 2, ele acaba complementando, né? Então, retirada de unidades que tenham sujidades, pragas e vetores, tudo aquilo que seja visível, essas sujidades visíveis, nós já vamos fazer esse processo de seleção na primeira etapa. A segunda etapa, ela envolve uma lavagem criteriosa, né? Uma lavagem cuidadosa, em água corrente, água potável, lavar folha por folha, legume por legume, cacho por cacho, fruta por fruta. Então, é importante frisar que não adianta pegar o pé de alface e colocar inteiro lá debaixo da água, porque a gente sabe que ali onde as folhas ficam muito unidas, onde elas estão muito juntas, a água, né, não vai conseguir ter o efeito aí de retirada de sujidades. O terceiro passo é a desinfecção, né? Então, o processo de desinfecção, todos lembram, né? Nós estudamos lá a diferença entre lavagem e limpeza. O processo de desinfecção, ele visa a remoção de micro-organismos a uma quantidade considerada segura, aceitável, e vai ser feito aí esse processo de desinfecção, então o que a portaria nos fala, conforme a recomendação do fabricante do produto saneante que nós estamos utilizando. Então, os saneantes são os produtos que visam esse processo de desinfecção. E por que a legislação nos fala isso? Porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente também que nós temos uma infinidade de produtos, diversos produtos, líquido, pó, água sanitária, alguns em spray. Então, nós vamos ver que cada produto vai ter um tempo de ação, uma forma de ser utilizado, e por isso que a portaria destaca, né, que o importante é ler as instruções do fabricante e seguir aquilo que está sendo recomendado para o processo de desinfecção. E aí, depois de então realizar o processo de desinfecção, deixar o produto agir pelo tempo recomendado na embalagem, nós vamos para a última etapa, que é a etapa de enxágue, que assim como a etapa de lavagem, deve ser feita também de maneira cuidadosa e criteriosa, lavando folha por folha, legume por legume, para garantir que não haja nenhum risco de contaminação química por resíduos desse produto no alimento. Mas nós vamos ver tudo isso um pouquinho mais para frente, então, no nosso passo a passo. Continuando ainda aí nos itens que são abordados pela nossa portaria 2619. Então, quais são os alimentos que não necessitam passar pelo processo de desinfecção, né? Então, que eu não preciso fazer todas essas etapas. Então, primeiro, as frutas, legumes, verduras e os demais vegetais que irão sofrer ação do calor. Então, todas as frutas, verduras, legumes que serão processados, que serão servidos cozidos, então que vão passar por um processo de cocção por calor úmido, em água ou uma cocção a vapor, não necessitam sofrer o processo de desinfecção, porque a ação do calor vai ser suficiente para matar esses micro-organismos ou inativá-los, né? As frutas, cujas as cascas não serão consumidas, também não precisam passar por esse processo de higienização. Tá? Então, se eu vou fazer a retirada da casca e eu consigo garantir que nessa retirada de casca não haverá um risco de contaminação da parte interna do alimento, não preciso fazer o processo de higienização. Um exemplo é a banana. As frutas, legumes e demais vegetais que serão destinados ao preparo de sucos e vitaminas, cujas cascas também não serão utilizadas nesse processo. Tá? Então, o mesmo critério aí do item 2. Então, esses são os alimentos que não precisam sofrer desinfecção. Os demais alimentos, todas as folhas, verduras, legumes e frutas que forem consumidos crus e que a gente tiver o consumo aí da casca, precisarão passar pelo processo de desinfecção.
Continuando ainda aí, então, nos itens observados na nossa portaria. Então, o que ela nos diz? Em relação à forma de higienização, então, que os estabelecimentos, os restaurantes, as UANs, restaurantes comerciais, restaurantes industriais, eles devem ter equipamentos, utensílios, cubas, né, que é muito comum que a gente observe em algumas UANs que foram planejadas, que sejam destinadas aí para esse fim. Então, precisam ser de um material que não ofereça risco de contaminação, que seja resistente à corrosão, principalmente pela ação, né, dos produtos que nós vamos utilizar. O tamanho desses utensílios ou desses equipamentos, dessas cubas, deve ser de uma forma que permita a imersão completa dos alimentos. Então, também nós vamos ver um pouquinho mais para frente que o processo de higienização ele não é eficaz se metade só do alimento ficar imerso em água. Então, sempre utilizar equipamentos, utensílios que permitam a capacidade daquilo que você está tentando higienizar e que sejam em números suficientes e de acordo com as quantidades de alimentos manipulados e os procedimentos utilizados. Então, em UANs, restaurantes onde a gente tem uma grande quantidade de alimentos para serem higienizados, esses equipamentos também, esses utensílios precisam estar em quantidades compatíveis, considerando o tempo, o processo de higienização. Os produtos que serão utilizados, que é um dos itens que a gente também vai ver um pouquinho mais para frente. Qual é a característica importante? Então, o que eu já falei anteriormente? Que podem ser utilizados diversos produtos. Quais são as exigências para a utilização desses produtos? Então, primeiro, que eles apresentem no seu rótulo que tem essa indicação, né, que podem ser utilizados para a finalidade de higiene dos alimentos e que eles estejam regulamentados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa, que sejam utilizados, obviamente, até a sua data de validade, não mais depois de vencidos, e que sejam respeitadas as diluições, o tempo de contato e todas as demais instruções de acordo com o fabricante, com o produto que você está utilizando. E outros procedimentos aí, então, né, de higienização de frutas, verduras e legumes só podem ser realizados após a leitura e, né, a realização de estudos de validação que comprovem a sua eficácia. Então, a gente precisa tomar cuidado com alguns produtos, alguns procedimentos novos que aparecem, desde que eles só podem ser utilizados, desde que sejam validados e que tenham estudos baseando a sua eficácia e a sua liberdade. Bom, chegamos aí então no item, né, onde nós vamos conhecer alguns dos produtos que podem ser utilizados nesse processo de desinfecção dos alimentos, de higienização desses alimentos. Então, eu trouxe alguns dos produtos que nós encontramos com uma facilidade um pouco maior, acredito que até alguns desses vocês já tenham visto, né, em supermercados, sacolões. Normalmente, esses produtos eles ficam disponibilizados para o cliente comprar na parte mesmo onde esses alimentos são comercializados. Então, na parte onde a gente encontra as hortaliças, as folhas, os legumes, as frutas, a gente encontra aí alguns estandes, alguns lugares onde a gente consegue visualizar esses produtos. Trouxe também a água sanitária, né? Na verdade, essa da marca Super Cândida, mas qualquer outro tipo de água sanitária pode ser utilizada desde que ao ler a embalagem, no rótulo deste produto esteja descrito que ela é indicada para essa finalidade de desinfecção e higienização de hortaliças e frutas, tá? Então, algumas marcas não são recomendadas por conta aí da porcentagem, né, da sua composição. Então, ao utilizar a água sanitária é importante, antes de comprar, quando estiver no supermercado, ler o rótulo e saber se ela é destinada para essa finalidade. Considerando então essa importância na leitura do rótulo do produto, principalmente quando se tratam aí das águas sanitárias, eu trouxe o rótulo de dois produtos de marcas diferentes, ambos são águas sanitárias comercializadas em supermercados, e aí o que é importante a gente observar? Então lá na parte de trás desse rótulo, na parte onde a gente recebe as instruções para sua utilização, eu preciso ter o item que está aqui até em destaque no nosso slide, que ele vai destacar desinfecção de frutas, verduras e legumes. Então, essa água sanitária dessa marca eu posso comprar e utilizar para essa finalidade. O que é importante? Assim como ao identificar no rótulo do produto que ela é destinada para essa finalidade, considerar também qual é a diluição recomendada por esse fabricante e o tempo de ação desse produto, porque isso pode variar
de uma marca para outra, de um produto para outro, de acordo com a sua composição e com as características desse produto, tá? Então, nesse caso, essa água sanitária dessa marca poderia ser utilizada para o processo de desinfecção de frutas, verduras e legumes com os alimentos, tá? Então, aqui um outro rótulo de uma outra marca de água sanitária que também diz lá que ela pode ser utilizada para desinfecção de frutas, verduras e legumes com a diluição de acordo com a recomendação dessa embalagem. Aqui eu trouxe alguns outros tipos de produtos, né? Então, alguns deles, e principalmente esse primeiro da foto, a gente vai acabar utilizando mais em ambientes de nível industrial, a gente não encontra aí no supermercado, até por conta do tamanho da embalagem, das características do produto. Mas qualquer um deles pode ser utilizado, desde que sigam aquelas orientações da portaria e que sejam utilizados aí, que seja feita antes da utilização de qualquer um desses tipos de produtos, que seja feita a leitura aí do rótulo para seguir as orientações do fabricante. Então, chegamos aí no item que vai tratar o passo a passo, então, desses procedimentos de higiene. Então, depois de entender o que a portaria nos fala, né, a importância de realizar esses procedimentos e escolher quais são os produtos que eu vou utilizar, eu vou começar, então, esse passo a passo. Então, qual é o primeiro passo que a gente já leu lá na nossa portaria? Então, o primeiro passo é a seleção. Então, nesse processo de seleção, o que nós devemos fazer? Primeiro, então, selecionar essas frutas, verduras e legumes, retirando partes deterioradas, pragas, sujidades, qualquer tipo de objeto e corpo estranho que seja permitido a visualização. Um adendo importante, a gente vai ver no final, lá nas considerações finais, que frutas não devem ser cortadas antes do processo de higienização. Então, quando a gente fala partes deterioradas, a gente está abordando principalmente nas folhas, tá? Quando a gente for tratar de frutas, se for possível, higienizar essas frutas por inteiro. Dependendo do tamanho, da quantidade dessas partes deterioradas, nós sabemos que elas devem ser descartadas e não devem ser aí utilizadas. O segundo passo, então depois que eu fiz lá a seleção, retirei aquilo que vai para o lixo, aquilo que não vai ser utilizado, e aí vou pegar aquela parte que eu vou utilizar e vou fazer o passo da lavagem. Então, como eu já comentei anteriormente, então uma lavagem cuidadosa, criteriosa, em água corrente, água potável, folha por folha, legume por legume, não adianta lavar tudo junto, porque as águas não conseguem chegar aí em todos os alimentos, e esse passo da lavagem não vai ser eficaz. Depois de ter feito a lavagem, vem o passo da desinfecção. Então, o processo de desinfecção, ele vai começar com a diluição do produto em água. Então, como eu falei, né, no caso aí, depende do tipo de produto que você está utilizando, da forma e como você vai trabalhar. E aí, no caso da água sanitária, então, que a gente tem um exemplo aqui na foto, nós vamos colocar para cada 1 litro, uma colher de sopa, tá? Então, vou fazer a diluição do produto conforme a recomendação do fabricante, misturo na água e aí depois eu vou fazer o processo de imergir todos os alimentos nessa água já diluída com a solução clorada, tá? Então, primeiro mistura o produto, faz a diluição correta na água e só depois, então, vai colocar os alimentos. E aí vou deixar agir o tempo de acordo aí com o tipo de produto, com as recomendações do fabricante. Acabado esse tempo, a gente vai para o quarto passo, que é o passo aí onde a gente vai realizar principalmente o enxágue em água corrente. Então, da mesma forma lá do processo de lavagem, então garantir a retirada de todo o produto. Então, enxaguar folha por folha, legume por legume, fruta por fruta. Depois desse passo, aí o produto, né, o alimento, ele está próprio para consumo, próprio para uso. Então, no caso de uma salada, depois desse quarto passo, eu posso realizar o corte e montar a salada. Então, eu posso armazenar esse alimento em um ambiente, né, em uma embalagem limpa e guardar para que ele seja utilizado posteriormente, para que ele seja consumido posteriormente. Algumas coisas importantes antes, então, de nós finalizarmos aí essa aula. Então, o que eu já falei anteriormente, os alimentos devem estar totalmente imersos na água com a solução clorada. Então, não adianta colocar o alimento de forma que eles não fiquem totalmente imersos, porque uma parte vai passar pelo processo de desinfecção e a parte que ficou para fora, obviamente que esse processo não vai acontecer. Então, é importante ressaltar aí que sejam utilizados caixas, utensílios, cubas que comportem a quantidade de alimentos que nós queremos aí higienizar. E
Um item também que a gente já falou, né? A gente consegue observar nessa foto com a maçã alguns alimentos cortados, então não devem ser realizadas a higienização de frutas, de verduras e legumes que estejam cortados ao meio, né? Então, não remover essas partes do alimento, então não colocar uma maçã cortada ao meio, por exemplo, como a gente vê na foto, na solução clorada, tá? Porque isso pode aí acabar fazendo com que o produto penetre a parte interna do alimento e mesmo depois no processo de lavagem, talvez a gente não consiga eliminar. E aí, para finalizar, então, as nossas considerações finais, então a gente entende a importância do processo de higienização dos alimentos, é importante verificar os produtos, verificar o produto que eu vou utilizar, qual é a diluição, qual é a forma correta de fazer, qual é o tempo de ação. Muitas pessoas têm o hábito de pensar que, vou deixar um pouco de tempo a mais e isso vai ter um efeito melhor, né? Então, assim, não, gente, o tempo que está descrito ali no fabricante é o tempo necessário, o tempo ideal para que essa utilização, para que esse processo de desinfecção aconteça, tá? Então é importante, depois de ter feito esse processo de desinfecção, também armazenar, caso esse alimento não seja utilizado de imediato, armazenar de forma correta, porque senão todo esse processo aí, ele acaba sendo perdido, né? Uma vez que você desinfectou e depois acaba correndo risco de contaminação por não armazenar de maneira adequada. E é importante sempre a gente se basear na portaria, na legislação, naquilo que ela nos diz para que todo esse processo aconteça da melhor maneira possível, garantindo assim as boas práticas de fabricação e garantindo o nosso intuito principal que a gente fala lá desde a nossa primeira aula, servir alimentos que levem saúde, que tenham qualidade, que tenham segurança, que forneçam segurança alimentar para as pessoas que estão consumindo. Eu agradeço demais a oportunidade, agradeço a presença de todos nessa aula, espero que tenham gostado e qualquer dúvida nós vamos debater lá no nosso fórum, espero que vocês tragam todas essas dúvidas, tá bom? Um beijo, obrigada!